Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Não deixe de se inscrever, deixar seu like aqui para o nosso conteúdo ser distribuído para o maior número de pessoas aqui no YouTube, beleza? Vou falar das 10 áreas que eu analiso para fazer um diagnóstico da empresa e quais são as 5 mais importantes, aquelas que você não pode deixar de olhar, de ter um planejamento com elas, de mapear tudo que precisa ser feito de melhoria e agir o mais rápido possível, beleza? Então bora pro vídeo aqui, vou estar compartilhando minha tela com vocês para mostrar essas 10 áreas e o que eu analiso nelas, tá? Quais são os principais indicadores de cada uma ali. Vamos nessa? Aqui é a ferramenta que eu uso, chama ProWeb, é uma ferramenta exclusiva para consultores que são credenciados na Tech Finance, que hoje para mim é a maior e melhor escola de consultores empresariais, então sou credenciado por ela já há um tempo, então utilizo essa ferramenta justamente para fazer meus diagnósticos, tá? Então vamos lá, vou te falar as 10 áreas aqui, isso aqui é inclusive uma de uma empresa que eu fiz, uma análise que eu fiz numa consultoria express que eu disponibilizo gratuitamente para empresários da área de serviço. Então olha, aqui são as 10 áreas que para mim você tem que olhar e depois eu vou falar as 5 que são mais importantes, que tem um grau de relevância maior para sua empresa sobreviver. Então seria aquelas 5 que você precisa atacar caso você não esteja olhando para nenhuma delas, beleza? Então, primeira parte é a parte societária, questão de contrato social, se tem sócio, como que está a distribuição de cotas, toda essa questão. Segundo é a tecnologia, software que você utiliza, se tem os softwares se comunicam, muita automação, então isso aqui é importante. O seu time comercial, que sem sombra de dúvidas é o time que movimenta a empresa, é o time de venda, é o time que traz dinheiro para a companhia. O marketing, que é o que gera leads, gera contato, gera clientes ali para o time comercial tá arrematando as vendas, fazendo as vendas ali. O financeiro, que é o coração de todo negócio, não adianta você ter todas as áreas bem postadas, bem treinadas, executando seu trabalho, se você não tem um fluxo de caixa, se você não acompanha seu fluxo de caixa, se o seu caixa está ali baleado, acaba que ele é o principal fator aqui para uma empresa sobreviver e dar uns próximos passos, como se escalar, expandir, aumentar o número de serviços e por aí vai. Controladoria, que é mais uma parte ali de controles, enfim, fiscal, parte de tributação, que vem junto com a contabilidade também, que é uma outra área, tá? A gente analisa ela uns poucos separadamente. Se você for olhar fiscal, a gente olha muito parte de planejamento tributário, recolhimento de tributos, automação e apuração fiscal, e na contabilidade mais a parte de balanço de DRE, automações podem ser feitas, documentação e um planejamento contábil, tá? A nona área aqui que a gente fala muito capital humano, são as pessoas do seu time. Bom ter boas pessoas no seu time para que sua empresa cresça, né? E a parte de planejamento, os próximos passos, como que está aí nesse mês, como que vai estar mês que vem, quais são os passos para os próximos 12 meses, são as áreas que eu analiso. E dentro dessas 10, tem 5 que eu olho com um pouco mais de critério, são as 5 primeiras que eu analiso, tá, na empresa e que a gente dá um pontapé inicial. E conforme a distribuição dessas notas, dessas 5, eu escolho qual que eu vou atacar primeiro. Então vou dar um exemplo. As 5 que eu olho é comercial, beleza? Então aqui, neste caso dessa empresa que você vê que está com bastante oportunidade. Marketing, que para mim hoje não tem como mais fugir, principalmente na parte de marketing digital, ter uma assessoria, ter uma consultoria de marketing é muito importante. Financeiro, conforme eu falei, para mim é o principal. Empresa sem caixa, com muitas ideias, com marketing muito bom, com time de comercial muito bom, mas se não tem caixa para bancar tudo isso, não resolve nada. O capital humano, as pessoas sem sombra de dúvidas têm um grau de importância para as empresas muito grande. Que as máquinas vão substituir os seres humanos e não sei o que. Em algumas posições sim, mas vão ter outras posições que vão surgindo nas companhias, né? Não tem como, a tecnologia veio para ajudar, talvez até para eliminar algumas áreas e alguns trabalhos humanos um pouco mais que dá para automatizar, mas tem também áreas que vão surgindo com o decorrer que a tecnologia vai avançando.
E uma bem importante, que é a parte do planejamento, as estratégias, o crescimento, a expansão e a inovação, tá? Então aqui eu vou passar principalmente dessas 5, o que eu analiso, e você pode ir do outro lado anotar tudo aí e ver se você também está fazendo conforme as orientações aqui que eu vou pegar dessa parte aqui. Então, na parte comercial dessa empresa, que é uma que está com bastante oportunidade, eu já coloquei aqui algumas melhorias. Então, conforme eu vou conversando com o empresário, eu já vou anotando aqui as principais melhorias e a gente vai trabalhando aos poucos as implementações, tá? Tem que tomar um cuidado para não fazer tudo de uma vez, porque fica tudo mal feito, né? Você trocar o pneu do carro com o carro em movimento, como se diz, né? Então, na parte de comercial, o que eu recomendei aqui, né? Primeira coisa, registrar a perspectiva de faturamento atual do cliente e medir o crescimento mediante o uso do Profecia. O Profecia é um outro software que eu utilizo aqui na consultoria, que é nada mais nada menos que um fluxo de caixa projetado. Então, faço toda a projeção dos próximos 12 meses para o cliente, então de contas que ele tem a pagar no decorrer do ano e receitas que ele tem a receber no decorrer do ano, para a gente ver como que está esse fluxo de caixa dele anual. Por quê? Tem algumas despesas que entram um pouco mais forte em determinados meses e tem algumas receitas também que entram mais forte em determinados meses devido à sazonalidade comercial, ou mês que é mais forte, mais fraco por aquele determinado segmento que o empresário está, né? Sempre recomendo o uso de um CRM, né? CRM é nada mais que softwares de gestão do cliente. Você saber algumas informações do cliente ou do contato que chegou, saber como que está questões de negociação, se está em andamento, se deixou de comprar por algum motivo, se é no caso de recorrência, usar o CRM para mandar ofertas para esse cliente. Você também pode fazer algo assim em datas comemorativas como aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então o CRM tem várias plataformas hoje no mercado, tem algumas que eu recomendo que dependendo do que o cliente precisa. Então também eu sempre auxilio nesse uso desses softwares, tá? Elaborar um método de precificação. Muitas vezes o empresário não sabe como precificar seu produto, seu serviço, né? Coloca lá multiplica por 2 vezes, por 3 vezes o valor de compra, mas não coloca os outros custos que envolvem ali a operação dele, né? Os custos fixos, os custos variáveis, para estar colocando essa precificação. Não é simplesmente você olhar seu concorrente e copiar o preço. Tem outras coisas que precisam ser analisadas, né? Tanto o custo, conforme eu falei, né? Às vezes você tem um concorrente lá que está vendendo tal produto por R$10 e você vai lá e coloca R$10 também. Só que você às vezes tem um custo operacional mais caro do que o seu concorrente. Você está mais bem localizado, então o seu aluguel acaba sendo mais caro. Seu time tem um atendimento muito melhor que o seu concorrente, então isso agrega valor para o produto. Então tem várias coisas que precisam ser analisadas para precificar esse produto, tá? Então a gente elabora todo um método de precificação aqui, beleza? Então relatório de vendas acompanhado, tem softwares hoje, muitos softwares no mercado que precisam, que dá uma precisão nessa questão de relatórios de venda e de comercial, e caso não tenha software, uma própria planilha de Excel te ajuda nisso aí, mas é bem importante olhar para as vendas sempre. Como diz um CEO de uma empresa que eu trabalhei, olhe para o número que o número melhora, beleza? Ter reuniões de acompanhamento para a equipe de vendas, preferencialmente semanal, olhando a semana anterior, segunda-feira pela manhã é o melhor dia, então olha quanto foi a semana anterior, já vamos ter um plano de ação para a próxima semana. Foi bom? O que foi bom? Por que fulano vendeu mais e Beltrano vendeu menos? Quais são as boas práticas que temos aqui, certo? E implementação de indicadores comerciais, não é só venda, tem grau de conversão, ticket médio, outras coisas que dá para implementar, que neste caso dessa empresa ela não tinha basicamente nenhum desses indicadores, tá? Marketing. O marketing ele abastece a sua empresa de leads. Leads são contatos de possíveis clientes e o comercial faz essa conversão. Então o marketing ele tem uma função muito importante para sua empresa ser vista no local onde você está inserido, ou online, ou presencial, enfim, para as pessoas conhecerem, né? Então, elaborar sempre metas para os próximos 12 meses, contratar uma assessoria de marketing, caso não tenha ninguém específico no seu negócio. Eu aconselho muito terceirizar essa questão
desse departamento, tá? Caso você seja um pequeno e médio empresário, que é o nosso principal público aqui, eu aconselho terceirizar, porque tem lá toda a expertise, eles já têm algumas práticas de outras empresas que eles podem te ajudar, mas é claro, você tem que ter um planejamento das ações com eles e é um acompanhamento, que o serviço terceirizado ele tem uma questão do custo ser um pouco mais baixo, mas caso você não acompanhe, caso você não fique em cima, vai ter um outro cliente dele que vai acompanhar mais, vai ficar mais em cima e eles vão dar mais atenção para esse cliente. Então fiquem atentos com isso, tá? Financeiro, conforme eu falei, para mim aqui é o coração da empresa. Se isso aqui parar de bater, a empresa morre, tá? Então ter um plano de contas detalhado de tudo que você paga, ter contas a pagar, contas a receber bem definidas e com datas, tá? Conciliações bancárias é o quê? Sobrou dinheiro aqui na empresa, eu vou fazer o quê? Eu vou distribuir para uma outra conta, que nessa conta tem um maior rendimento, tem um menor rendimento, porque às vezes usa 2 contas, 3 contas. Então sempre fazer as conciliações bancárias e ter uma conta um pouco mais centralizada, tá? Uma conta matriz. Fluxo de caixa, então tem que ser feito todos os dias, aqui eu coloco todas as oportunidades aqui, né? E tem os relatórios, né? E crédito e cobrança. Então, às vezes tem inadimplência. Pô, como é que você cobra isso? Tem uma periodicidade de cobrança? Ah, não, esse cara não pagou há 3 meses, não vai pagar mais. O cheque voltou. Ah, não sei o quê. Tem que ter uma forma de cobrar esse cliente para conseguir retornar. Não conseguiu retornar 100%, mas já conseguiu 70%, já tem um ganho, tá? Então, aqui eu coloquei elaborar um plano de conta gerencial, definir rotinas de boas práticas de contas a pagar, de contas a receber, implementar e conferir conciliações bancárias diariamente, implantar o fluxo de caixa, tá? Diário, semanal, mensal e anual, elaborar políticas de crédito específico de forma de pagamento, então aqui foi um caso bem específico de um cliente, recomendar relatórios financeiros através de software. Também tem softwares hoje os RPs aí da vida, que ajuda muito nessa parte financeira, beleza? Capital humano, esse aqui é muito importante. Turnover, que é a rotatividade de funcionário, pode sim fazer a sua empresa quebrar. Dependendo do segmento que você está, as pessoas são mais ligadas a pessoas do que a marca sua em si, principalmente quem é pequena empresa e média empresa, tá? Então vou dar um exemplo, você é dono de um salão de beleza, eu já fui dono, por exemplo, já tive barbearia. O cliente era mais fiel ao meu barbeiro do que a minha marca, tá? Então quando eu perdia um barbeiro para um concorrente, consequentemente parte deste cliente ia para o meu concorrente, porque ele era fiel ao meu barbeiro ali, não era fiel à minha marca. Por mais que eu tentasse colocar mais valor na minha barbearia, colocar estacionamento, ar-condicionado, enfim, ter uma boa experiência de serviço, o cliente neste ramo é muito mais fiel à marca. Então se eu perco esse capital humano, se eu perco essa pessoa, consequentemente eu acabo perdendo muitos clientes, entendeu? Então no capital humano, planos de cargos e salários tem que ter, o funcionário ele tem que ter uma perspectiva de crescimento dentro da sua empresa. Então pode ser, caso você não tenha um plano de ter um futuro gerente, não tenha toda essa estrutura, mas tem, por exemplo, vendedores júnior, vendedores sênior, vendedores pleno, faça um plano para que ele tenha motivação de continuar na sua empresa, tá? As pessoas, quando elas ficam paradas na mesma posição, elas costumam querer mudar de empresa, mudar para outros ares, então acontece muito isso. Forneça benefícios para os seus funcionários, tem benefícios aí que saem baratos para a empresa e gera muito valor para o colaborador. Então hoje tem, por exemplo, academias aí que tem reembolso, tem o Gympass que dá para você oferecer. Tem obrigações trabalhistas, as obrigações trabalhistas é importante, então assine a carteira, faça tudo dentro da legalidade para você não ter problemas futuros, tá? Tem um peso para o funcionário muito grande, muitos empresários não fazem porque aumenta um pouco a despesa, mas essa despesa que aumenta agora evita grandes transtornos futuros, tá? E o PLR, que é um programa por resultado, pelo lucro da empresa. Acho que a cada 6 meses ou a cada 12 meses, façam uma conta ali de quantos por cento, é o que a gente faz aqui, quantos por cento você vai deixar separado do lucro da empresa para distribuir para os funcionários, tá? Então, é legal, é um mês que o funcionário fica muito motivado quando ele recebe essa premiação
e o motiva a entregar mais resultados no decorrer dos meses, tá? Lembrando que isso aqui não pode ser uma caridade, tem que ser em cima de entrega. Então o cara que entregou mais, ele tem que receber mais participação, tá bom? Aí você tem que ter seus indicadores aí bem alinhados, tá? Que são as sugestões que eu fiz para essa empresa. E o planejamento, então inovação, crescimento e expansão e as estratégias. Você tem que ter um planejamento bom da sua empresa, tá? A empresa que não expande, que não cresce o faturamento, ela tende a mais cedo ou mais tarde a acabar, a falir. Por quê? Quanto mais pontos de venda você tem, mais opções seu cliente tem para ser atendido. Quanto mais canais de atendimento, igual a inovação a gente está citando aqui, canais de atendimento, pô, você atende no site, você atende na loja, você entrega, você está no marketplace, você está em outras plataformas, você com certeza tem mais contato com os clientes e acaba melhorando o seu faturamento, tá? Então tem estratégias bem definidas, metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo, tá? Eu trabalhei na Raia Drogasil, maior rede de farmácias da América Latina, então lá tinha um plano de expansão muito forte. Então a gente abre-se hoje 260 farmácias da Raia Drogasil por ano. Então tem toda uma estratégia envolvida para conseguir fazer essa expansão. E não começou com 260. Antes abria 50, depois passou para 70, depois passou para 80, depois passou para 150 e gradativamente foi acelerando e foi melhorando cada processo para essa expansão chegar no nível que está hoje. Mesma coisa tem que ser aí com o seu empreendimento. Você melhora ali, aumenta a quantidade de serviços no seu próprio empreendimento que você tem. Pô, já tenho quantidade de serviços, aumentei bem, já aumentou meu faturamento, o que eu tenho que fazer agora? Tem que abrir outra unidade. Tenho que expandir, tem que abrir outra empresa, comprar outra empresa de segmentos semelhantes. Então, um outro exemplo aqui para vocês. Tem um amigo meu que ele tem essas empresas de proteção veicular. Ele abriu uma outra, expandiu bem, abriu uma outra de rastreamento, que uma acaba sendo cliente da outra. E por aí vai se aumentando o seu faturamento e vai melhorando o nível de serviço que você consegue prestar para o seu cliente. Entendeu? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Essas são as 10 áreas. Depois eu coloquei as 5 principais que eu analiso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar seu like. E se quiser mais informações, temos aqui links aqui na descrição, nas nossas redes sociais, no nosso site. Entre em contato, solicite a sua consultoria express gratuita, que a gente vai ter o maior prazer de atendê-los. Beleza?